Olá, seja muito bem-vindo à TV Bellinzone. Eu sou o Filipão, sou consultor técnico em tintas e você está assistindo o meu quadro Por Dentro da Lata. Bem, aqui na TV Bellinzone a gente tem uma quantidade de informações muito bacanas para vários tipos de públicos, para vários tipos de consumidores e profissionais. Tanto ligado à marmorização, profissionais de limpeza, profissionais de pintura, do qual eu faço parte. Quer dizer, uma infinidade de informações e uma infinidade de conteúdos muito ricos para você que está interessado em construir sua casa, está interessado em ter manutenção da sua casa, fazer a manutenção da sua casa, e entender um pouco sobre os mercados de consumo, os mercados construtivos na linha de mármore, na linha de pintura, enfim. Quer dizer, uma quantidade de informações muito grande você tem aqui na TV Bellinzone. E se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal, conversa com a gente aqui, chama os seus amigos, clica, compartilha esse vídeo, compartilha os treinamentos, dá uma curtida com a gente aí. E também, se você tiver algum comentário, se tiver alguma dúvida, é só entrar e perguntar que a gente vai esclarecer para você, tá bom? Bem, no treinamento de hoje nós vamos falar sobre sistemas de ancoragem. Olha só que tema diferente, né? Mas não tem nada a ver com navio, não tem nada a ver com âncora, nada disso, tá? Nós vamos entender um pouco como funciona a ancoragem, quer dizer, a aderência, a perfeita aderência e os sistemas para essas perfeitas aderências das tintas em vários tipos de superfície, tá? Esse treinamento ele está dividido em dois módulos, o módulo 1 e depois nós temos o segundo módulo, que é o módulo final. Então fica ligado nesse primeiro módulo e depois você parte para assistir o módulo 2. Fica ligado também que todas as quintas-feiras aqui na TV Bellinzone tem conteúdo novo do meu canal, do Por Dentro da Lata e de vários outros colegas também que fazem parte da equipe de profissionais da TV Bellinzone ligados à pintura, tá bom? Então vamos começar com o nosso treinamento entendendo o que é ancoragem, né? Se você vai no dicionário buscar a respeito da palavra ancoragem, lá vem escrito: é o ato de prender ou amarrar algo em determinado local, buscando uma estabilidade e uma segurança, tá? Então, quer dizer, quando nós falamos de ancoragem, a primeira coisa que vem na cabeça é um navio ancorado ou uma corda amarrada em algum lugar, como a gente vê aqui na foto desse rapaz com o trava-quedas e a corda aqui amarrada, quer dizer, para trazer a segurança, né? Trazer a segurança e uma estabilidade. Quem trabalha muito com pintura de prédios, né, da parte externa de prédios, sabe que a parte de ancoragem, né, é muito importante quando você desce com a cadeirinha, as cordas e tudo mais. Então, da mesma forma que a ancoragem é importante quando você está falando sobre sua segurança, sobre estabilidade de alguma coisa, a ancoragem também é muito importante quando nós falamos de sistemas de pintura, quando nós falamos de aderência de tintas, né? Então, quando eu falo de ancoragem, eu peço que você entenda a palavra aderência também. É uma perfeita aderência da resina, da película da tinta ou da película do produto que está sendo aplicado ali sobre determinado tipo de superfície, né? Então, na pintura, o que significa? São sistemas ou formas de promover a aderência de determinados tipos de produtos em variados tipos de superfície. Tá? Então você tem várias formas de fazer com que o poder de ancoragem ou o coeficiente de ancoragem, de aderência de determinados tipos de superfície seja aumentado. Para quê? Para que aquela tinta, para que aquele produto possa ter uma perfeita aderência em vários tipos de superfície. Tá? Eu tenho aqui 4 desenhos, estão em inglês, mas não tem problema, para você entender como é a parte de ancoragem, como é a parte de penetração e aderência do produto. Então vamos entender que essa bolinha azul aqui é como se fosse uma película ou uma gotícula de tinta, né? Quando você tem uma superfície de baixíssima porosidade, quer dizer, aonde a tinta não tem onde se segurar, que é um tipo de superfície chamado com superfícies de alta tensão superficial, você tem aí normalmente superfícies como vidro, azulejos, pastilhas, fórmicas, aonde você não tem uma porosidade suficiente para a tinta poder penetrar e ela poder se aderir, ela poder se ancorar, né?
Então, quando você tem um vidro, por exemplo, e você aplica uma tinta direto no vidro, a quantidade, né, a partícula, né, o tamanho do contato da partícula de tinta sobre essa superfície de vidro, ele é bem pequeno, ele é bem menor. Por isso que o poder de aderência é menor, né? Quando você vai aumentando a área de contato, quando a tinta vai tendo mais opção de penetração e áreas de contato numa superfície, o poder de aderência dessa tinta, ele vai aumentando, ele vai melhorando. E isso quer dizer ancoragem, você vai melhorando o poder de ancoragem dessa tinta na superfície. Olha só, até chegar aqui nesse ponto, onde você vê que tem uma área de contato muito maior, aqui o primeiro, voltando aqui, ó, o primeiro você tem uma área de contato pequena aqui na superfície, uma área bem pequenininha. A segunda foto, o segundo desenho, você já tem uma área de contato maior da tinta, né, da partícula de tinta sobre a superfície, e na terceira maior ainda. E no quarto e último desenho, você tem uma perfeição, quer dizer, toda a película, toda a camada de tinta, ela está perfeitamente, ela está uniformemente distribuída na superfície e uniformemente também aderida nessa superfície. O mundo ideal do mundo das tintas seria que a partícula de tinta tivesse essa distribuição homogênea. É importante dizer que quando a gente fala de ancoragem, ou essa ilustração que vocês estão vendo aqui, ela não se refere somente à aderência, tá? Essa ilustração também, ela pode remeter a quê? Pode remeter à parte de cobertura, ao poder de cobertura de uma tinta. Olha só, olha, é fácil entender. Eu tenho essa área toda aqui embaixo. Se eu tiver uma alta tensão superficial, ou se a tinta não tiver uma área perfeita de aderência ou de distribuição, ela não vai se espalhar corretamente. Ela vai ficar aglutinada, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Ela mais fechada. A partir do momento que eu vou melhorando a parte de distribuição, baixando a tensão superficial dessa minha superfície, eu vou ter aí uma distribuição maior da película de tinta. Automaticamente eu vou ter um poder de cobertura maior dessa tinta também, tá? Então, com relação à parte de ancoragem, é importante dizer que nesse primeiro item a tinta está baixo, com baixíssimo poder de ancoragem, de aderência. Já nesse último desenho aqui, ela já tem uma perfeita ancoragem, ela está perfeitamente distribuída, a sua área está perfeitamente em contato com a superfície, fazendo com que o poder de ancoragem, de aderência seja perfeito. Agora, vamos entender que a tinta, aqui ó, vamos colocar esse último exemplo aqui. A tinta, ela está aderida sobre o substrato. Essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo ranhurada, ela é o substrato. Agora, temos que entender que o substrato, que é o que a gente vai ver agora no próximo slide, o substrato ele tem que estar perfeito. Quer dizer, a tinta está perfeitamente distribuída. Eu estou com um poder de ancoragem ali perfeito, desde que o meu substrato também esteja em perfeitas condições, que é o que a gente vai ver agora. Esse é um ponto importante, que é a coesão, tá? Então, a ancoragem, a aderência de um produto, ela não está ligada somente à alta tensão superficial, como por exemplo, alta ou baixa, né? Tensão superficial, como superfícies de azulejo, superfície de vidro, não. Ela está ligada também à coesão do material onde ela está sendo aplicada. E o que é a coesão? É a capacidade que uma substância ou material tem de permanecer unida, resistindo à separação. Também pode ser definido como aglutinação. Olha, isso é muito, muito, muito importante. Quando nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo claro na parte de pintura ou com relação a quem trabalha com pintura, né? Um reboco, né? Uma argamassa. Quando você tem uma argamassa feita, a argamassa normalmente ela é feita de cal, areia, cimento e água. Se você erra, por exemplo, no traço da argamassa, coloca muita areia no traço dessa argamassa, você vai ter um reboco ou uma argamassa de baixa coesão. Ela não tem capacidade de se permanecer unida. Então ela começa a esfarelar, ela começa a desagregar, soltar partículas dela mesma, tá? E isso faz com que, logicamente, tudo que estiver aplicado sobre essa argamassa venha a soltar, venha a se desprender. A madeira também, quando é exposta ao tempo, ela fica muito tempo exposta a sol, chuva e tudo mais, ela começa a desprender pequenas felpas,
pouco mais grossas que um fio de cabelo, por exemplo, ela começa a se desprender, e isso também é um desagregamento do material, um desagregamento da madeira propriamente dita. E o metal ferroso também não é diferente. O metal ferroso, ele oxida, né? O famoso óxido. E esse óxido, que é aquela mancha alaranjada, ele é o desprendimento do óxido de ferro do metal. E esse desprendimento, se você não faz uma proteção, se deixa esse metal exposto ao sol e chuva, uma hora ele vai acabar, ele vai desaparecer, ele vai esburacar e vai sumir. Então isso também é um desagregamento do metal. Por isso que é muito importante nós ancorarmos, nós aderirmos um produto, uma tinta ou qualquer tipo de produto sobre uma superfície que esteja perfeitamente coesa. Tá? Perfeitamente aderida entre si. É importante dizer que nem todos os produtos têm o mesmo poder de coesão, o mesmo poder de aderência. Tá? O que eu quero dizer? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você tiver uma tinta semibrilhante, uma tinta acrílica semibrilhante, ela vai ter uma quantidade de resina muito maior do que uma tinta acrílica fosca. E a resina é que é a matéria-prima que fornece o poder de aderência da tinta. Por isso que automaticamente uma tinta acrílica semibrilhante, ela tem um poder de aderência maior do que uma tinta acrílica fosca. Por isso que quando você vai preparar uma superfície, independente do tipo de tinta, se é semibrilhante ou fosca, você tem que ter certeza que a coesão do material está perfeita, quer dizer, o material em si está em ótimas condições e que a superfície daquele material está com porosidade suficiente para que a tinta que você vai aplicar tenha boa ancoragem, tenha boa aderência. Inclusive, existe uma norma para esse tipo de procedimento, tá? Que é a norma da ABNT, a NBR 13245, que diz o seguinte: a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. Tá? Então, para que você aplique um produto, para que você aplique uma tinta na superfície, ela tem que estar seguindo todas essas especificações que estão aqui embaixo. Tá? E a gente, nessa norma, nós estamos falando em superfícies firmes e coesas, tá? Que é o tema do nosso treinamento hoje. Tá? O resto, limpeza, seca, sem poeira, isso também é muito importante. Mas o tema do nosso treinamento hoje é coesão da superfície, coesão e sistemas de ancoragem, que é o que a gente vai ver mais para frente no capítulo 2 também, que é o último capítulo desse treinamento. Então, falamos de sistemas de ancoragem, onde a gente sabe que a aderência do substrato ela tem que estar perfeitamente preparada através de lixamentos, como a gente vai ver, através de produtos químicos para isso, como a gente vai ver também. Agora, o ponto importante também, antes dos sistemas de aderência, antes de você verificar se a ancoragem da tinta vai se dar naquela superfície, é se essa superfície está coesa, está perfeitamente aglutinada, está perfeitamente unida. Ok? Quando você fala de sistemas de ancoragem, a gente está falando de coesão ainda. Nesse slide nós estamos falando de coesão também, tá? Existem promovedores químicos de coesão. Para o pintor que está me assistindo aí, para o pintor que está me ouvindo, ele vai entender muito bem do que eu estou falando. Então vamos lá. Promovedores químicos de coesão. Dependendo do grau de desagregamento de uma argamassa, gesso, fibrocimento e tintas, por exemplo, é possível restaurar satisfatoriamente a coesão, obtendo uma superfície firme para receber uma nova pintura. Olha, entenda que eu coloquei, dependendo do grau de desagregamento de uma argamassa ou de um gesso. Se você tiver uma argamassa ou uma superfície de gesso ou fibrocimento literalmente deteriorado, né, estragado mesmo, onde ele está se desmanchando completamente, não adianta você entrar com promovedores químicos para obter essa coesão, para refazer essa coesão do substrato. Não adianta. Você tem que eliminar o material que está completamente comprometido e aplicar um outro novo. Mas, dependendo do grau, né, do desagregamento, do grau de esfarelamento, do grau de desgaste desse material, você consegue sim, através de um produto, você restaurar o poder de ancoragem dessa superfície.
E o produto usado para este fim é o que muitos pintores conhecem, todos eles, se eu não me engano, é o fundo preparador, que pode ser aplicado tanto em paredes quanto pisos também. Qual que é a função do fundo preparador? Ele é um produto à base de resina acrílica de baixíssima densidade, capaz de penetrar nas menores porosidades de uma superfície, fixando suas partículas soltas. Então, o que faz o fundo preparador? Recapitulando que nesse slide nós estamos falando de coesão de material, tá? Reestruturação de argamassas, fibrocimento, gesso. Então, o que faz o fundo preparador? O fundo preparador é uma resina acrílica de baixíssima densidade, é um produto com tecnologia de nanopartículas, e essas nanopartículas, são bem pequenininhas, né? Essas partículas elas penetram na superfície e reestruturam essa argamassa, reestruturam esse gesso e esse fibrocimento, evitando que ele se desagregue internamente e posteriormente solte a tinta que você vai aplicar sobre esse tipo de superfície. Então o fundo preparador ele é um aliado sensacional para o pintor que está utilizando e aplicando uma tinta em um substrato que não é novo, em um substrato que já tem aí um problema já presente, ou apesar de ser novo como o gesso, por exemplo, ele tem uma característica de desaglutinar, ele tem uma característica de soltar partículas com o tempo. Então, este produto, o fundo preparador, ele auxilia bastante com relação a superfícies que você tenha problema de desagregamento, por exposição do tempo, ou por má utilização do material, ou por característica desses materiais mesmo, como acontece com o gesso e com o fibrocimento, tá? Muita gente me pergunta, Filipão, fundo preparador, eu uso muito fundo preparador em massa corrida e tal, para segurar o pó. O que eu falo? Não é errado, mas também não é 100% necessário, né? Muita gente pergunta para mim se precisa. No meu modo de ver, não. Se você tem uma massa corrida de qualidade, uma massa corrida de procedência, onde tem ali sua resina, suas cargas, tudo bem equilibrado, você pode lixar, remover o pó com um pano úmido e aplicar a tinta diretamente. Agora, se você tem uma massa de baixa qualidade, ou que tem a quantidade de resina muito baixa na sua composição, que ela esfarela, que ela perde coesão, né, que ela desaglutina com muita facilidade, aí sim você entra com o fundo preparador. Mas, se for uma massa de qualidade, eu não usaria, eu não acho necessário. Ok? Então o fundo preparador, ele, no meu modo de ver, ele é mais recomendado para reboco, fibrocimento, gesso, tinta calcinada, que é aquela tinta que passa muito tempo sob sol e chuva, onde ela já perdeu aquela resina, já perdeu aquele poder de ancoragem, aquele poder de coesão dela, também já está esfarelando, ela também já está sumindo, ele vai lá e gruda tudo de novo para você poder aplicar a tinta nova por cima. Agora, como eu falei aqui no começo desse slide aqui, ó, dependendo do grau de desagregamento, tá? Dependendo do grau, porque se você tiver um reboco que está totalmente estragado, totalmente podre, você vai ter que arrancar ele e fazer tudo de novo, tá? Então, a avaliação do profissional, por isso que é muito importante o profissional pintor nessas horas, nas horas das avaliações das superfícies antes de aplicar qualquer produto. Por isso que é importante esse profissional estar muito por perto para ficar ligado aí no que fazer melhor para resolver esses tipos de problema, ok? Bem, finalizamos o primeiro módulo do sistema de ancoragem. Como eu falei, são dois módulos relativamente rápidos. Espero que você tenha entendido essa primeira parte, tá? Fica ligado aí no segundo módulo que a gente vai entrar com ele logo logo. Fica ligado na programação da TV Bellinzone, que tem muita coisa legal, tá bom? Eu volto já já com o segundo módulo aí dos sistemas de ancoragem. Obrigado por assistir e até o próximo.